Vale inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ai, eu não tô aguentando mais. Tô cheia de matéria acumulada, não sei mais o que estudar. Nossa, eu tô muito perdida. Alguém me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Nós temos um plano de estudos personalizado com ferramentas avançadas que vão servir para adaptar a melhor rotina para você. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. É muita matéria, é muito conteúdo. Por onde que a gente começa? Como a gente se organiza? Como eu me adapto? Como eu encaixo tudo isso no meu horário? Calma. O ProEnem sabe que isso é uma angústia e, por isso, separou uma equipe de professores especialistas para te ajudar na sua preparação. Basta você contar com a gente, que nós vamos organizar de acordo ali com os seus horários e dias da semana disponíveis para montar o melhor plano de estudos para você. Viu só? Gostou dessa surpresa, dessa novidade? Pois é, um cronograma de estudos personalizado que se encaixa na sua rotina. Vem com a gente e monte sua própria rotina de estudos com a turma Enem Pro 360. Estamos online, ó. Salve, galera do ProEnem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre American Revolution. Ó, hoje meu inglês tá tinindo, porque é aula do Jeremy, né, cara? É aula de um monte de coisa sobre essa que vai ser a maior potência dos Estados Unidos, aliás, a maior potência do mundo, que nós estamos aí acompanhando até os dias de hoje. Galera, vamos lá! E aí é o seguinte, antes da gente falar sobre a independência, vamos falar primeiro sobre a colonização. Porque eu não falei com vocês na aula de colonização da América, falei de América Espanhola, falei de América Portuguesa e agora vou falar, antes da independência, sobre a colonização da América Inglesa. Então, vamos lembrar bem, porque eu te contei lá atrás, na minha aula de Elizabeth, que a senhora Elizabeth I, a The Virgin Queen, a Rainha Virgem, a Idade do Ouro, é aquela que começa a mandar pirata, corsário, o seu mozão Francis Drake e, após vencer a invencível armada espanhola, abre-se caminho, então, para fundar as chamadas 13 colônias. Vamos lembrar primeiro, a Inglaterra, ela quer algodão. Ela tem a lã da ovelhinha, ela consegue criar ovelha nos enclosures, mas algodão não consegue. É frio, chove muito, é uma ilha de ferro. Por isso colonizar a América. Então você não pode colonizar o que está de frente para a Inglaterra porque é tão frio quanto. Por isso você desce um pouquinho. E aí já com o rei James I, a gente vai ter a fundação da Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem, e começa então no sul uma colonização de exploração. Ou seja, pessoal, é muito fácil. É só você lembrar que é exatamente o mesmo modelo do Brasil, pô. Então, aí a foto bonitona da Casa Branca, do Capitólio. Então é o seguinte, pessoal, você vai saber que as colônias do Sul, as chamadas de exploração, elas seguem o leme, pô. O que é o leme? Latifúndio, grande quantidade de terra, usando mão de obra escrava africana, com monocultura e exportação, pacto colonial. Então, quer dizer, não é diferente do Brasil. Se cria uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente conservadora, simplificada em duas classes, ou você é o branco proprietário, ou você é o escravo negro, não tem uma classe média formada, porque é um Estado colonial no modelo tradicional de plantation. Então, por isso que esses estados que a gente conhece hoje como, primeiro, as Carolinas, Georgia, mas você vem para Alabama, Texas, Mississippi, é uma espécie de zona rural dos Estados Unidos.
aonde você vai ter ali depois, mais tarde, né, a imagem do cowboy, a imagem do criador de vaca, o vaqueiro, mas também dos pistoleiros, o bang bang, mas isso aí já é depois, tá, gente? Agora eu quero que você pense o seguinte, aqui no sul é onde você tem até hoje uma presença muito mais forte de atos racistas. E por quê? Porque é uma herança de uma colônia, de uma colonização que desde o seu princípio já é baseada no racismo, na escravidão. Então, assim, essa imagem diz muito, né? Uma plantação de algodão com os escravos negros ao redor de um senhor branco de espingarda na mão. Nada diferente do Brasil. A grande parada diferente do resto da América é o norte dos Estados Unidos. Essa região aqui, ó, que vai da Filadélfia para cima, pegando Pensilvânia, Nova York, Massachusetts, New Hampshire, por aí vai. Ali é diferente pelo seguinte. Vamos lembrar que a Inglaterra, no século XVI, ela passou por uma revolução religiosa. O Henrique VIII, o rei feminicida, ele rompe com o Papa Leão X no ato de supremacia. E ele cria a atual religião oficial da Inglaterra, a chamada Igreja Anglicana, cujo chefe de Estado também é o chefe da igreja, beleza? Então o catolicismo na Inglaterra, a partir de então, se enfraquece. Agora, acontece que a Inglaterra é um país extremamente comercial. Então a classe mais rica da Inglaterra é a classe burguesa. E os burgueses estão se convertendo em massa ao calvinismo. Na Inglaterra eles ganham um nome específico, são chamados de puritanos. E aí beleza, puritanos e anglicanos governam através do parlamento, meio que se entendem. Agora vai surgir outras ramificações do puritanismo, como são o caso dos Quakers, como são o caso dos presbiterianos, como são o caso dos peregrinos, e outros que não me vêm à memória. Então, pessoal, essa galera que, digamos assim, tem uma visão religiosa mais radical, eles não se dão bem com o anglicanismo. Porque para eles o anglicanismo é quase uma igreja católica. Para eles o anglicanismo é uma igreja forjada sobre os encantos do rei, tá ligado? Então começa a ter treta, começa a ter problema, começa a ter disputas. E para resolver a situação, essas pessoas são convidadas a se retirar e são enviadas para os Estados Unidos. Então você vê que a galera não vai para o sul, porque eles não vão ser plantadores de algodão, eles não são uma pequena nobreza que vai formar essa sociedade. É uma galera que não é para plantar algodão, é para sair da Inglaterra, e por isso que eles vão para o norte, onde eles não vão encontrar terra fértil, onde eles não vão encontrar um clima ameno, onde a coisa vai ser muito mais hostil. Mas a ideia é, dane-se, eles estão sendo retirados. E muitos deles foram com essa ideia de tipo, pô, cara, a gente vai conseguir fazer um modelo sobre a nossa religião, sobre o nosso credo, sobre a nossa fé. Mas o famoso navio, que é o grande orgulho dos Estados Unidos, o chamado Mayflower Compact, trazia para a América uma quantidade muito grande de diversas religiões protestantes. E esses caras se reuniram e fizeram ali um documento, que é quase um pacto, chamado Mayflower Compact. O que é isso? O nome do navio é só Mayflower, tá? O documento chama Mayflower Compact. E o que era isso? Eles combinaram que as comunidades que surgiriam nos Estados Unidos seriam comunidades com sua própria religião. E que eles não entrariam em guerra e que haveria um respeito entre eles para que essas congregações tivessem autonomia. Ou seja, galera, já é no início, até no próprio norte, desconsiderando o sul, do que a gente vai chamar no final dessa aula de federalismo. Aquela autonomia legislativa que vai existir e que existe até hoje nos Estados Unidos da América. Então já é um combinado que vem do norte, porque esses agrupamentos eram de religiões diferentes. Então a galera chega aqui e, mano, não foi fácil. Quando eu falo aqui, eu tô falando lá na América do Norte, né? Então não é aqui.
Mas, primeiro, um inverno rigoroso ou pior do que da Inglaterra, não conhecia o território, não conhecia os animais, não conhecia os indígenas. Então foram várias tentativas, várias comunidades morreram de ataques indígenas, morreram de ataques de ursos, morreram de fome. A gente tem a história de uma cidade que, quando os ingleses chegaram, só tinha um sobrevivente. E o cara estava cozinhando a própria bota, porque é de couro. Fica a dica aí, ó, no perrengue tu cozinha teu tênis. Mas, então quer dizer, eles só conseguiram se consolidar quando os peregrinos, uma das comunidades, estavam lá ferrado, meu irmão, no frio do cacete. E aí, de repente, veio chegar uma tribo indígena. Os caras tudo de arco e flecha na mão, os peregrinos como? Já, clac, falou, qual foi? Os caras, ó, homem branco, índio quer ajuda de homem branco. O que vocês querem? Índio quer que outros índios saiam do lado do leito do rio. Homem branco pode ajudar. Falou, o que o homem branco ganha? A gente ensina o homem branco a viver. E foram aí que eles olharam e falaram, cara, a gente está precisando de ajuda mesmo. É a mesma história no Brasil. O triunfo da colonização vem através do conhecimento nativo. E aí os peregrinos foram lá e, em nome de Deus, blá, 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 mataram todos os índios, expulsaram a galera do rio, e aí essa tribo vai ajudá-los a se adaptar ao ambiente. Então, por exemplo, ensinaram aonde pesca salmão, ensinaram a pegar um tipo de peixe que você enterra e a terra não perde a fertilidade no inverno. Ensinaram nos campos a como você caçar fazão, que é aquela ave, que é uma galinha selvagem gorda de 4, 5 quilos, que vai ser o peru. E aí os índios gritavam, os bichos saiam voando, eles vinham na flecha, né? Pô, os americanos resolveram isso. Chegava lá, pá! Os bichos voavam, pluf, pluf, e aí voltava com as aves. Quais animais você podia caçar para aproveitar a pele, pô? Tem uma porrada de animal. O cervo, o alce, o urso, a raposa. E isso depois vai virar um rico comércio de peles, que no começo era só para sobrevivência. E foi assim que eles aprenderam. E aí, após o primeiro ano de sobrevivência, eles conseguiram colher trigo, milho, erva para chá, erva para rum. E assim eles fizeram uma grande ceia, assaram os fazões, fizeram o bolo, fizeram toda a espiga de milho e convidaram os índios para comer com eles, num dia de ação de graça. E aí virou uma tradição da galera, tipo, ó, no dia a gente tem que fazer uma ação de graça, porque assim os peregrinos fizeram na Pensilvânia tantos anos atrás, não sei o que, blá, 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 blá. E esquece de falar que morreu alguns índios, porque não tem necessidade de falar. E eu sempre tive a curiosidade de saber se isso no Sul, porque, pô, dia de ação de graça é impressionante. Você assiste essas sitcoms, né, How I Met Your Mother, Friends, This Is Us, meu irmão, ação de graças é um episódio inteiro. E aí tu vê que eles têm uma paixão por aquilo. E aí uma vez uma aluna minha que morou 2 anos no Texas, eu falei, porra, você vai me ajudar. Como é que é no Sul? E ela falou, no Sul eles até comemoram, mas não é igual no Norte não, porque de fato é uma história do Norte, beleza? Por favor, Renan. Muito obrigado. Então, pessoal, essa galera do Norte, se é burguesa, vai fazer diferente disso tudo. Primeiro, vão se organizar em latifúndio? Não, porque eles não são, eles são comerciantes. Professor, mas não vai plantar trigo, milho, mas é para produção própria. Ou para, por exemplo, vender cereais para o Caribe, que eles vão fazer. Vão pegar essas plantações e vão vender. Então não é uma ideia de plantation colonial, algodão para a indústria de tecido inglesa. Então é pequena e média propriedade. Vão fazer só o suficiente para produzir rum. Mão de obra escrava? Não, pô. Porque eles não eram racistas? Claro que não também. Porque o escravo não consome. Então, em uma lógica comercial burguesa, não faz sentido você ter um cara que não tem direito nem capacidade de compra. Então, a mão de obra é assalariada. Monocultura? Claro que não. Vão produzir um monte de coisa. Vão produzir, como eu falei, chá, rum, cereais, pescado, casaco de pele, um monte de coisa. Então, e geralmente é o quê? Manufatura. Se ligaram? Aquilo que é produzido.
E a única coisa que eles têm em comum é que de fato visa a exportação, mas também visa o comércio interno. Então, quer dizer, é completamente diferente. Não é uma colônia de exploração, é uma colônia de povoamento, mas eu acho que seria muito melhor chamar uma colônia de comércio. Porque todas essas cidades que vão nascer são cidades litorâneas, porque são cidades comerciais, e são até hoje. Podem reparar, ó, aqui vamos lá, colônia de povoamento, Mayflower Compact, imigração puritana para o norte, pequenas e médias propriedades, mão de obra livre assalariada, produção de manufaturas, falamos sobre tudo isso. Aqui o dia de ação de graças, beleza, ó, o invernão bolado. Agora repara, ó, isso aqui é Connecticut, olha só, o canalzão, o marzão. Isso aqui, ó, New Jersey, ó, o canalzão, comércio. Isso aqui é Boston, olha isso, só arranha-céu bolado. Essa aqui vocês nem conhecem, né? New York City. Reparem que o que elas têm em comum são cidades portuárias ricas. E são ricas porque desde o começo se especializaram em fazer comércio. Que tipo de comércio, professor? O comércio triangular, pô. Vocês sabem disso, ó. Eles pegam a produção de rum, principalmente, e levam lá para a África. Aí aqui, em portos autorizados, eles vendem esse rum, já estão na África, aproveitam para quê? Para comprar escravo. Então você vê que são racistas iguais. Ah, professor, pode vender para o sul, né? Claro que não, pô. Porque só quem pode vender para o sul é a Inglaterra. O norte não quer mexer com a Inglaterra, entenderam? Aí eles vão para o Caribe. Vende para as Antilhas holandesas, para as Antilhas espanholas, para as Antilhas francesas. E o que tem muito nas Antilhas? Açúcar. Aí eles compram esse melaço e voltam para o norte e vem vendendo na Filadélfia, em Nova York, em Boston e por aí vai. Se ligaram? Isso forma um triângulo, cujos ângulos internos é igual a 180 graus. Caraca, tirei onda demais. Pô, professor, mas me explica uma parada. Pô, eles não estão quebrando o pacto colonial? Eles não estão desrespeitando o pacto? Pô, o pacto colonial que você me ensinou diz o seguinte, ó, a colônia não pode comprar e a colônia não pode vender para ninguém, a não ser para a metrópole. Eu sei, eles também sabiam e a Inglaterra também sabia. Só que a Inglaterra não liga. Desde que eles não se metam com os assuntos da Inglaterra, a Inglaterra deixa. E isso é chamado de negligência salutar. O que é uma negligência salutar? Uma negligência saudável, sabe? É tipo assim, deixa os caras, dá liberdade para eles, não estão fazendo mal para ninguém. Então, assim foi feito e se desenvolve no norte uma economia comercial com a permissão inglesa. Agora preste atenção, pessoal. Eles não são homens livres, quer dizer, não são homens livres, mas eu digo o seguinte, eles são colonos. Logo, eles têm que pagar imposto, beleza? E assim a gente tem os séculos XVI, XVII e XVIII. E aí na semana passada eu falei que vocês que o século XVIII ele tinha um apelido, o século das luzes. Logo, os ideais iluministas que estão sendo publicados na França e na Inglaterra estão sendo lidos pelos americanos. E a galera tá olhando aquilo ali, ó, e tá falando, oh shit, holy fuck, oh my god, ó, eu posso ser o quê? Emancipado, eu posso ser free, não é isso? Então já existe a ideia. Mas veio mesmo, tudo começa de verdade com uma grande guerra. E não é a Revolução Americana. Uma guerra que é considerada para muitos historiadores a primeira verdadeira guerra mundial, chamada Guerra dos 7 Anos. Envolve especialmente França e Inglaterra. Mas também envolve Portugal versus Espanha, também envolve Áustria versus Rússia, e vai ter combate no Oceano Atlântico, Pacífico, Oceania, Oceano Índico. Então, assim, foi um conflito realmente de proporções mundiais, mas não envolveu tantos países como as duas grandes guerras de verdade. Enfim, a questão é que a Inglaterra, ela tem uma puta desvantagem nessas grandes guerras. Ela não tem gente. A Inglaterra é isso aqui. Por isso que quando ela for lutar as guerras mundiais lá no século XX, ela usa australiano, neozelandês, sul-africano, indiano pra cacete. Ela não pode tirar essa onda ainda. Mas ela pode usar os colonos dos Estados Unidos. Os caras não estão fazendo nada. Existe ao lado deles um grande território francês. Ah, professor, por isso que o Canadá
Tem 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês? Exatamente. Foi colonizada pelos 2. Então a Inglaterra olha e fala, vamos usar os americanos, ok? É isso, só que a galera era comerciante, fazendeira, ninguém estava acostumado com a guerra. Então os ingleses fizeram um longo treinamento, treinando os caras, armando os caras, ensinando tudo para os caras, sem imaginar que esse ensinamento, poucos anos depois, vamos colocar aqui, são 13 anos depois da vitória da Guerra dos 7 Anos, esses ensinamentos vão ser voltados contra a própria Inglaterra. E ela deu um mole grande, porque quando ela treinou todo mundo, ela patenteou a galera. Então o senhor George Washington não é mais senhor George Washington, é general Washington. O senhor William não é mais William, é capitão William. Então ela já cria um status para esses colonos. Mas o mais importante, ela não deu para os caras a casaca vermelha. O exército britânico ele luta de vermelho. E ela considerava a Inglaterra que os americanos não eram dignos suficientes para usar essa farda. Ou seja, deu para eles uma farda azul. Pô, se eles usam azul, eles falam, então eu não sou inglês. Então a Inglaterra não me vê como um cidadão do império. Ué, então se nós não somos ingleses, nós somos o quê? Da América, não é isso? Então nós somos o quê? Americanos. Ou seja, ela deixou criar-se uma identidade. E os americanos vão lutar contra os franceses em várias batalhas nessa região dos Grandes Lagos, do Vale de Ohio, região muito rica na pesca de baleia, bacalhau, mas principalmente pele de animal, que era caríssimo na Europa. Então, no final dessa grande guerra, só para variar, a Inglaterra vence. Isso custou caríssimo para a França. A França ela perde as Antilhas, ela perde parte do Canadá, essa parte toda aqui que vocês viram, ó, isso aqui tudo de New France, vira da Inglaterra, e perde a Índia. E a Índia vai ficar na mão dos ingleses até 1946, ou seja, até depois da Segunda Guerra Mundial. Sinistro, sinistro, sinistro. E aí, beleza, vitória inglesa, Inglaterra mantendo sua hegemonia mundial, qual o problema? O problema é que, mesmo vitoriosa, ela sai enfraquecida. Mesmo vitoriosa, ela perde muito dinheiro. E aí o rei George III avisou, falou, ó, todo o império vai ter que pagar imposto para recuperar essa economia. Porque a situação está complicada, irmão. E aí os americanos já sabiam que havia opressão tributária. Já sabiam que havia imposto. E seguraram até onde deu. Começa então, pessoal, uma série de impostos criados pela Inglaterra e a gente vai estudar os mais importantes. Primeiro, lei do açúcar. Qualquer açúcar que não fosse da Inglaterra tinha que pagar uma taxa. Ou seja, você vai encarecer o quê? O comércio triangular, ó. Eles voltavam com o melaço das Antilhas. Vão ter que pagar imposto para a Inglaterra. Esse imposto revela o açúcar. Fica tudo muito mais caro. Beleza. O rei não avisou? Então tudo bem, vamos segurar a onda. Aí vem a lei do selo. A lei do selo não fazia nenhum sentido a não ser ganhar dinheiro. Qualquer documento em papel, fosse jornal, revista, carta, baralho de pôquer, tinha que ter um selo que a Inglaterra vendia. Ou seja, tudo fica mais caro e tu tem que comprar o raio do selo que vai dar dinheiro diretamente para a Inglaterra. Os americanos estão segurando a onda. Aí vem a lei de aquartelamento. Olha a palavra aquartelar. Vem da palavra quartel. Um quartel ele consome uma série de recursos. São milhares de homens ali comendo, bebendo, adoecendo, usufruindo de tudo. Então o que acontecia? Dava 5h30, o quartel falava, ok, men, estão livres. Aí ela saía, pá, eu sou um soldado inglês, né? Aí eu, my soldier, I like it, beautiful house, opa, dizia. Aí batia lá, tac, 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 chegava lá o cara, que não tá sabendo de nada, dono da casa, good night, sir. Ele, em nome do rei George III, reivindico um quarto, um banho e um prato de comida, senhor. É a lei de aquartelamento. Aí o dono da casa era obrigado a botar um estranho dentro da casa dele,
Dá pro cara uma comida e uma toalha, porra, e um lugar pro maluco dormir. Isso aí vai irritar os americanos